Olá, gente. Boa noite. A paz de Cristo a todo mundo aí. Estamos aqui nessa live Igreja Batista em Aldeia, Ibal, querida, não é? E vamos crescer um pouco mais nessa noite. Estamos com... Daqui a pouco o José Maurício vai estar entrando aqui. Tá tudo certo, tudo ok. Espero que vocês estejam aí bem animados, né? Zé Maurício já está aqui. E a gente vai começar, vai entrar, vamos ter um bate-papo, uma conversa. Vai ser muito bom, tá? Eu vou eu vou chamar ele aqui para que a gente deixa eu só tentar aqui ajudar. Zé, faça o favor aí, solicita a entrada, tá? Pra eu puxar você aqui. Eu tô apanhando ainda, tô aprendendo. Quem tá bom nisso é Augusto. É, eu estava acompanhando ele numa outra live agora há pouco. Ele tava falando com outra turma. Tá cansado, né? Porque também a gente vem aqui, essa é a terceira, basicamente uma vindo de outras situações. Mas que é bom. Muita gente aqui chegando, né? Mônica Malafaia, ok. Vamos entrar já aqui. Josafá, Cássia Martinelli. E vão chamando Isso as outras aí, meu pessoas. pastor. E aí, campeão? Como é que tá? Tudo na paz? Tudo Você na tá. bênção? Eu tava lá, né, na outra live sua agora, tava ali acompanhando lá, viu? Sim, eu tava ali com o pastorzão lá, o Marcos. Marcos também, amigo nosso, gente Marcos boa. também, né? É, lá de Eu digo que isso é Taubaté. bom. É, Amém. pastorzão lá. Foi. Coisa boa. Como é que Bênção. você tá? Tá tudo tranquilo aí? Você tá agora Tudo bem, aí, pastor. aí na base? É, a gente tá já sem viajar 2 meses praticamente, né? E vai ficar acho que mais uns 3 sem viajar aí pela É, frente. É, para nós aqui tá bem complicado. eu imagino. É todo Mas mundo estamos firme. confinado e É, a todo mundo. gente aqui, eu acho como todo mundo, né? Todas as agendas foram canceladas, Isso. né? Tudo, tudo, tudo. Esse ano não, É, esse ano para dizer que acho que sobrou um casamento aí para mim, um ou dois. é, Mesmo assim, são casamentos que a gente só estarão os noivos, os pais e as testemunhas e tudo é, separado, distante. é. Mas não tem mais nada. É o jeito, não tem jeito, né? Tem que obedecer, né? Tem que submeter, né? É, é um tempo muito diferente para nós, né? Muito. A gente está A gente está aprendendo a viver de um outro jeito que não sabíamos É, como era, é, né? é, Pois é, Zé Maurício. Eu tenho assistido também, o Cote também tem trabalhado muito aí, os pastores em geral, né? A turma, todo mundo teve que, para nós especialmente que temos rebanhos assim e tem é, ministério como é o seu caso também, a gente está reaprendendo. Eu tenho estudado diariamente isso, aprendido, escutado muitos pastores que têm igrejas grandes, como Carlito Paz, como o pessoal da Lagoinha, o pastor Arthur aqui de Pernambuco, porque de repente você tem que ser essa igreja comunitária, a pura igreja eclésia de Atos 2, onde a gente vai trabalhando sem o templo, né? Então é um grande aprendizado que nós estamos passando e para mim tem sido um grande seminário. Eu tenho gostado disso. Está só aparecendo, ele saiu aqui. Acho que aconteceu alguma coisa. Mas é exatamente isso. Aqui, ó. Temos Ferreira, Ana Maria Ramos, Carmina Lustosa está aqui também, Ana Rosa, Priscila, muita gente. Deus abençoe vocês, né? Ah, tem gente daqui, tem gente do sul. Vou esperar de novo o Zé Maurício aqui entrar, ele veio. Caiu.
Vamos aqui. Ok, estou chamando ele de novo. E vamos começar, porque o tempo passa muito rápido, né? Vamos ver. Ok, Isso, maravilha. caiu aqui, pastor. Voltei agora. Zé, vamos. Eu, você hoje é pastor. Eu queria que você se apresentasse, né? Porque aqui tem um. Nós temos a turma que está entrando, que lhe conheceu quando você veio aqui o ano passado no Congresso das Mulheres, depois veio Sim. aqui no Simpósio Kids, de mim e de uma turma você é bem conhecido, mas por favor, faz assim um resumo muito pequeno, porque a gente já vai entrar no nosso assunto. Sim. Então, pastor, eu sou pastor da Igreja Batista, né? Minha igreja é em Ribeirão Preto. Já sou pastor lá, membro da igreja e pastor na igreja lá local, né? Sou co-pastor lá com o pastor, embora estou em missão, mas a gente está Isso. efetivando esse contato mais de perto aí. Eu também sou missionário já há 26 anos, que eu estou aqui na Jocum, né? Eu vim para cá 26 anos atrás, aqui conheci minha esposa em Aracaju, né? Voltamos para cá, nos casamos, temos 2 filhos. E hoje, basicamente, o meu ministério na base, né? Trabalhei dirigindo várias escolas dentro da base, trabalhei num projeto de recuperação de dependentes químicos 10 anos, inauguramos e lideramos esse projeto. Hoje eu trabalho na liderança da base, né? Eu sou o administrativo da nossa base aqui, nós somos 3 líderes e viajo praticamente todo final de semana ministrando a palavra, né, pastor? Isso. Agora, com essa pandemia, estamos em casa, mas quando a gente está aí, tava tudo bem, a gente estava viajando aí, né? Todo final de semana, ministrando. Meu ministério é bem itinerante nesse sentido, né? Então, basicamente isso que a gente está envolvido hoje. A nossa base aqui treina muito, né? Treina muita gente. É, Então, e aí acaba que a gente conhece muita gente, né? Ministra muito, enfim. A nossa base aqui ela é muito focada no ensino, né? Então, bastante gente ensinando. isso. Ok. É, Zé Maurício, vamos falar um pouco sobre as distorções da paternidade nesses dias, né? Isso, Foi até um assunto que você sugeriu, porque nós costumamos, hoje, Augusto está aqui também, que normalmente ele é quem está à frente desse dia, na quinta-feira, a gente todos os dias está sim, presente aqui, e ele tem um ministério chamado Homens de Valor, embora hoje está bem sim. mesclado, homens e mulheres aqui, Uhum, até pelo o tempo que você passou por aqui, deixou marcas, é bom que se diga isso, deixou marcas, o seu testemunho, a uhum. sua ministração, falou profundamente ao coração da Igreja Batista em Aldeia, e por isso que hoje o público está bem variado, bem eclético, eu creio que todos vão vão aprender. E Sim, eu li um livro, além de ter feito o curso IFO 1 e 2, é, estudado algumas paternidades distorcidas da própria história da Bíblia e uns testemunhos quando eu estive aí na base de Almirante Tamandaré. Eu li uhum, 2 livros depois, entre outros. Um foi A Paternidade Bem Resolvida, lá do Fabiano Ribeiro, né? uhum, E uhum, ele tem muita coisa interessante. E outro livro que nós tivemos no seminário aqui, que foi o Mundo Precisa de um Pai. É uhum. bem interessante esse livro. Mas, assim, hoje eu queria que você nos ajudasse aqui falando, porque nós temos muitos homens que, às vezes, eles estão mal resolvidos e não sabem exatamente o que é que prende eles, como se fosse uma prisão, uma algema, né, Uhum, para que pudesse florescer, para que pudesse ter sucesso na vida, para que fosse um marido, um pai, um irmão, alguma coisa que está travando. Às vezes até ele sabe, mas baseado na ira, na raiva, no contexto de sofrimento, não tem conseguido avançar. E quando eu falo homens, isso tem a ver com homens e mulheres, que uma vez o problema da sim, paternidade estando com distorções e mal resolvidas, uhum, os problemas uhum, se afloram. Eu queria que exato. você pudesse, né, fazer assim um preâmbulo dessa história e a gente vai entrar nessa questão que é muito interessante. Uhum. Pastor, o que eu vejo assim, um grande problema da paternidade é a orfandade, né? Tudo começa com a orfandade. Então, assim, não tem como eu ser um pai se eu nunca fui filho.
E a maioria das pessoas, elas tiveram uma experiência defasada dentro da família, né? Elas foram sequestradas, né, por esse espírito de orfandade. E uma das coisas, eu estava estudando sobre os milagres de Jesus e tal, né? Eu falei, rapaz, como que Jesus fazia tantos milagres? Ele falou que a gente podia fazer coisas maiores. Eu estava tentando entender qual que era o caminho que Jesus tomava, né? E eu cheguei numa palavra compaixão, né? A palavra compaixão, ela tem origem latina, né? Enquanto simpatia e empatia tem origem grega. Compadecer é sofrer com, ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro, né? Não significa provar as razões, sejam elas boas ou más, mas é identificar com o sofrimento do outro. O problema, pastor, é que devido à ausência de pai, nós não aprendemos a ser filhos, né? E quando Sim. você vai criar um filho hoje, se você não tiver compaixão, se você não tiver identificação com essa pessoa que está na sua frente, você nunca vai conseguir corresponder. O problema é que eu quero dar respostas emocionais, tanto para os meus filhos como para a vida, né? Ah, eu quero ver qual que é a emoção do momento ali e responder em cima disso. Então, a gente vê quando a gente termina um seminário, quando a gente termina um ensino sobre paternidade, muita gente tenta recorrer, vai, tenta abraçar, tenta dar um beijo. Mas assim, o problema maior não é o beijo que você não deu. É você não entender por que você não consegue fazer aquilo naturalmente. Porque tem coisas, pastor, que deveriam ser naturais na nossa vida. E quando a gente não consegue identificar com a dor do outro, você nunca vai conseguir corresponder à altura no seu papel com o outro. Então eu preciso, se eu quero entender o meu filho, eu preciso ter a condição, a capacidade de me colocar no lugar dele naquele momento, naquela situação, né? Se fosse eu nessa situação, o que eu faria? Igual a gente lê a parábola do filho pródigo. Um menino, novinho, 18, 20 anos, pega uma bolada, põe no bolso. O que eu faria? Ele foi curtir a vida. Ele fez o que a maioria das pessoas fariam. Quem que não teve 18 anos e que não pensou em fazer uma bobagem, pular uma janela, ir num baile, fazer alguma coisa, dar uns beijinhos escondidos na escola? Ele fez o que todo mundo faria, entende? Mas se eu não tive a oportunidade de ser um filho, porque eu não tive um pai, como é que eu vou me identificar com um filho que está ali na frente? Então é um comportamento, pastor, que eu não tenho que reeducar, mas eu tenho que aprender. Né? A maioria das pessoas está tentando reeducar um comportamento na questão de ser pai, mas não é reeducar, é aprender, entendeu? É entender. E aí eu começo, lógico, né, a distorcer o meu papel nos dias de hoje. Por quê? Eu não sei, né? Eu estava até falei isso na outra live ali. Quando a gente era pequeno, eu fui criado numa cidade, num ambiente, onde a gente jogava bola na rua, onde a gente machucava o dedão do pé, colava de volta o corinho do pé ali e continuava jogando. A gente nadava no rio, a gente ia para todo lugar, entendeu? Os filhos de hoje, eles são completamente diferentes. Eles vivem numa outra realidade, num outro momento, numa outra história. Eles têm outras, né? Ser macho na minha época e na sua época, pastor, era totalmente diferente do que é hoje. Né? O macho naquela época, quem que era? Era o cara que brigava, o que gritava, o que topava tudo, o que encarava qualquer coisa. Esse era o macho. Quem que é o macho que as mulheres procuram hoje? O cara gentil, né, o cara que abre a porta do carro, o cara que dá uma flor, o cara que sabe falar bonito, o cara que sabe ouvir. São conceitos totalmente diferentes. Então, eu, como pai, eu preciso aprender a fazer leitura. O que eu quero muitas vezes? Trazer, né, a minha experiência para os dias de hoje. E não vai caber. Não vai caber na vida dos meus filhos, não vai caber no comportamento deles. E aí isso vai afetar todos os meus relacionamentos, todos. Porque eu tenho uma mãe também do lado que já foi frustrada, com um pai que era abusivo e tal, e ela me vê reproduzindo exatamente as coisas com meus filhos, e aquilo já engatilha, porque a dor tem memória, o sentimento tem memória, e aí eu vivo nesse ambiente onde ninguém desempenha o seu papel, e a gente vai vivendo essa loucura que a gente está vivendo hoje aí, pastor. Então, eu acho que assim, uma das coisas extremamente importantes, né, se eu quero ser um pai, eu preciso me atualizar. Né, não tem jeito. Eu preciso ler, eu preciso entender questão de comportamento, eu preciso fazer essa transição, pastor, dentro de mim, que muitos pais não fizeram. Muitos pais ainda vivem como se vivesse há 30 anos atrás, não transicionaram dentro deles, dentro do coração deles. Então eles precisam transicionar, eu preciso sair daquele lugar, eu preciso parar de usar essas temáticas que eu uso, né? Ah, você acha que está sofrendo? Você precisa de ver o que eu sofri. Você acha que está ruim para você? Você precisa de ver o que eu passei.
parar com essas falas. Eu tenho 2 filhos, um filho meu estuda no Senai. E assim, quando eu estudava, eu me lembro que a nossa professora era uma só, do primário, né, até o ensino médio. E ela conhecia o seu jeito de andar, o seu jeito. Ela sabia se você estava na sala de aula de costa, só de ouvir ou não a sua voz, do tanto que ela te conhecia. Se você tomava uma bronca da professora em casa, você na escola, você chegava em casa, tomava outra da sua mãe, porque as duas eram fechadas. A professora era a segunda mãe, entendeu? Aí eu Isso mesmo. conversando com o Israel, né? Eu conversando com o Israel, meu filho, o Davi também estuda no SESI, e aí ele falou para mim, pai, o senhor sabia que na minha escola, de 3 em 3 meses, a gente muda de turma, de professor e de sala? Eu falei, como assim? Ele falou, pois é, pai. De 3 em 3 meses eu tô com uma turma diferente, professores diferentes, em salas diferentes. E aí eu comecei a pensar o nível de informação e conteúdo de todos os sentidos que esses meninos têm. Então, assim, hoje, pastor, é uma era da argumentação. Ninguém tolera mais um cara gritando, um cara, né, intolerante. Ninguém tolera esse tipo de pessoa mais. Hoje as pessoas. Isso. Israel, né? Eu nunca bati, encostei a mão nele, mas um dia ele aprontou uma tão grande comigo que eu falei, rapaz, eu vou descontar os 20 anos, os 18 anos que eu não te bati, eu vou te bater hoje. Tanta raiva que eu tô. E aí ele, muito calmo na minha frente, olhou para mim e falou, pai, antes do senhor me matar, do senhor me arrebentar inteiro, do senhor me moer inteiro, o senhor podia me dar meia hora? Eu falei, meia hora não, você tem 15 minutos, porque senão minha raiva vai passar. E em 15 minutos, ele me convenceu que quem estava errado e merecia apanhar naquela situação de verdade era eu. Entendeu? Então, assim, hoje a gente quer trazer um sistema que funcionou para nossa envergadura, para o jeito que a gente vivia, para os dias atuais. Não vai caber, pastor. Entendeu? É um redondo encaixando num quadrado. Os nossos filhos não vão aguentar. E por isso, né, a gente vê tantas distorções no conceito, né, de paternidade que a gente vê nos dias de hoje aí. Então, Zé, como pode. Você falou que teria que estudar, que teria que pesquisar. Porque se tem essa distorção no conceito, na praticidade, essa coisa que está arrebentando com as gerações que estão presentes, os filhos e as gerações vindouras, qual o caminho de volta a fazer para restaurar esse relacionamento? Como é que um filho que o seu pai já morreu, ou ele está. Esse pai foi um pai abusivo, esse pai apenas ele gerou esse filho por um relacionamento fortuito lá com a mãe dele, e existe, ou então ele nem conheceu esse pai. Como é que esse filho, que hoje é pai também, para que ele conserte essa paternidade dele aqui, para que as próximas gerações venham ser influentes, der algumas dicas, como ele olhando para trás, dessas feridas, desses buracos da alma, dessas coisas destrutivas, como ele pode e deve fazer, coisas simples, não é um seminário, mas digamos assim, são insights que você viveu tanto isso, para ir atrás e dizer assim, se fizer isso aqui, a gente vai, como poderia ser. O que a gente precisa entender, pastor, é que toda transformação, primeiro, ela não é coletiva. Primeiro, ela é pessoal. Deus certo. É um Deus pessoal, né? Então, assim, eu não posso, sinceramente, eu não posso minimizar o poder de Deus a ponto de dizer que existe uma maldição, uma circunstância maior do que o poder sarador de Deus. Muito pelo contrário, a graça de Deus é algo tão extraordinário que Deus ele tem um plano para quem saiu do plano. Deus consegue nos recolocar em qualquer momento da nossa vida, na nossa história, né? E trazer um final assim extraordinário para a história de cada um. Então, o que eu vejo muito, pastor, hoje na vida das pessoas? Por exemplo, não tem como, né? Quando a gente fala de paternidade, quando a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos, né? E juiz de viúvas, o que Deus está dizendo é o seguinte: você não teve um pai, mas agora você tem. E agora? E agora? O problema todo, pastor, é que a gente sonhou tanto com um pai que o dia que a gente encontra esse pai, a gente não sabe o que falar para ele. A gente não sabe qual que é o meu direito, a gente não sabe até onde eu posso ir, a gente não sabe, né, o que eu posso fazer,
A Bíblia tanto que fala que, né, pedis e não recebeis porque pedis maus, né? Isso, Então a gente não sabe nem pedir para o nosso pai. O fato é que todo mundo tem um pai. isso. Então, quando eu ministro sobre paternidade, a minha intenção não é só fazer as pessoas chorarem por aquilo que elas não tiveram, mas é despertar uma fome por aquilo que elas podem ter. Então, qual que é o conselho que eu dou para você começar a transformar a sua vida? Né? Porque dor, pastor, a lembrança vai existir na nossa mente. Né? A dor, ela está ali. De vez em quando ela vai vir. O que eu não posso fazer é deixar que essa dor se potencialize tanto que abafe ou que esconda o que eu posso ter em Deus agora. Então eu sempre aconselho as pessoas o seguinte: você quer viver uma vida extraordinária? Comece a orar e dizer: Deus, o Senhor é o meu Pai. O que eu posso pedir para o Senhor? Eu quero te conhecer. Né? Eu quero saber quem você é. Lógico, você vai ter que romper barreiras tremendas, porque a sua história não te conduziu para esses lugares de intimidade. Mas uma coisa, pastor, que eu não tinha, que a gente, uma ferramenta que a gente não leva em conta e que a gente tem, é o Espírito Santo de Deus. Né? Então, o Sim, Espírito Santo de Deus, à medida que eu converto, ele passa a habitar dentro do meu coração. E Jesus, ele falou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu tenho que trilhar um caminho que eu nunca fui conduzido por esse caminho, quem que pode me conduzir? É o Espírito Santo de Deus. Aí que entra, pastor, uma escolha. Né? Eu vou viver de dor, de remorso, de culpa, de vitimismo, ou vou viver de uma expectativa de que eu tenho um Deus e agora eu posso ser uma pessoa curada e ter um pai? Né? Então eu preciso escolher. Eu lembro que quando eu tive a minha aula de paternidade, assim, eu vim de uma família totalmente disfuncional. E tudo que eu carregava comigo era culpa, nojo, raiva. Eu tinha ódio da minha família. Porque assim, eu passei muita coisa ruim e eu atribuía isso a eles. Né? Lógico, o ser humano quer achar um culpado. E quando eu cheguei isso. na Jocum, a primeira aula foi de meditação, a segunda aula foi de temor, foi de paternidade. Quando eu sentei na sala, eu fiquei assim, transtornado, porque quando falou esse tema, paternidade, eu, assim, gatilhou um monte de coisa dentro de mim. E eu pensei comigo: esse professor vai vir, vai falar um monte de besteira, eu vou levantar e vou sair da sala. E quando ele começou a falar na primeira semana do papel do pai, nos primeiros 2 dias de aula do papel do pai, nos outros 2 dias que seguiram ele falou do papel da mãe. E eu comecei a notar tudo que um pai deveria ser, e no meu pai não foi. E eu fui anotando cada vírgula que ele falava. Eu enchi quase que um caderno, né, dos deveres do meu pai e da minha mãe. E pensei o seguinte: quando eu tiver uma reunião com eles, agora eu quero jogar na cara deles tudo que eles não foram. Tudo que eles não foram. Terminou os 4 dias de aula. No 5º dia eu falei: ele vai falar do filho, mas ele chegou e não falou. Ele fez um ato profético com a gente. Colocou algumas pessoas, homens e mulheres, na frente da sala e disse o seguinte: ó, aqui está o seu, eles estão representando seu pai e sua mãe. Você pode se levantar daí e vir aqui falar para eles o que você quiser, o que você sempre quis falar e você nunca teve coragem. Eu fui o primeiro a levantar. Peguei um cara, abracei ele pelo colarinho e comecei a despejar anos de frustração. O cara não aguentou, me interrompeu no meio do caminho, falou: vamos embora orar. Falei: não, eu quero falar mais. Eu falei: não, vamos orar que eu não aguento mais. Eu falei: é o meu pai mesmo, você é o meu pai mesmo. E tal. Orou comigo, fui para a mãe, enfim, fiz todo aquele processo. Quando eu voltei para a cadeira, pastor, eu estava mais ou menos assim, uns 20 quilos mais leve. Eu nunca me senti tão bem, tão livre como eu estava me sentindo naquele momento. E aí eu ouvi o Espírito Santo, lá, aquela vozinha dentro de mim falando comigo: Maurício, como é que você está? Eu falei: tô bem. Maurício, como é que você está? Como é que você está? E depois de um tempo a pergunta mudou. Eu já estava sozinho na sala, todo mundo já tinha ido embora. E a pergunta começou a ser: Maurício, cadê o seu pai? Cadê o seu, cadê o seu pai? E essa pergunta começou a insistir, eu comecei a entender que Deus queria falar comigo. Eu falei: olha, meu pai não está aqui. E aí Deus falou comigo: tá vendo? Sabe por que que seu pai não está aqui? Porque quem estava doente nesse momento agora não era ele, era você. É Aí Deus me você. falou: desde o dia que você se converteu, Maurício, eu tenho tentado te curar, mas a sua dor foi uma excelente desculpa para você sustentar o estilo de vida que você resolveu sustentar. Eu queria te curar sempre. Pastor, eu entendo o seguinte: hoje a maioria das igrejas fala sobre esse tema de paternidade. Né? A gente tem seminários, canais no YouTube, a gente tem dezenas de pessoas falando sobre isso, né? Ou Sim. centenas, talvez. Então, não falta informação, não falta conteúdo sobre paternidade. Agora, qual que é o grande problema que a gente está enfrentando? As pessoas ouvem, ouvem, ouvem,
choram, lamentam. E parece que virou, pastor, um meio para a pessoa ficar alimentando a dor dela e não resolver. Só que, Isso. por outro lado, tem uma geração de pais, pastor, que estão curadas. Né, que entenderam o conceito de paternidade, falaram, puxa vida, eu não quero mais ser esse pai, estão mudando, estão dando resposta, estão indo nos seminários. E tem outra geração de pais, pastor, que já nasceram dentro do evangelho, que são os pais mais jovens que a gente tem aí, e que são pessoas extraordinárias. E uma Sim. coisa que a gente não percebeu, pastor, né? Então tudo que a gente vai falar, quando olha para uma disfunção de um filho, normalmente a gente olha para a família. Essa é o caminho, é a linha de ação que a gente tem, de libertação, de oração. Mas vai chegar uma hora, pastor, e está chegando essa hora, e que a gente não está entendendo isso, que o que acontece? Que nós vamos ter uma geração de pais extraordinários e de filhos que não querem nem saber de Deus e são rebeldes ao mesmo tempo. E aí a culpa é de quem? A culpa é de quem? E hoje a gente já tem essa geração. E sabe o que eu estou vendo hoje, pastor? Você está falando pais extraordinários e filhos rebeldes? Isso, que realmente resolveram se rebelar. Pais que fizeram o seu papel, foram presentes, sim, colocaram limites, amor, tudo certinho. Mas o filho um dia acordou e falou, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou usar droga, eu vou beber e vou viver minha vida. E não foi porque o pai foi um pai ruim. Foi uma decisão desse menino. E aí o que nós vamos fazer agora? Quem que a gente vai culpar? O senhor entende? Pastor, a gente teve uma época, e a gente precisa entender isso bem aqui agora, para a gente libertar, né? Tem muita gente que está nos ouvindo que pode ser livre com isso que eu vou falar. A gente teve uma época, pastor, que filhos eram prisioneiros de pais disfuncionais. Os filhos eram abusados, subjugados, eram prisioneiros de pais, né, disfuncionais. Agora a gente está entrando numa época, pastor, que os pais vão ser prisioneiros disfuncionais. Os filhos que estão colocando o pai nessa posição. Com a culpa, com o medo. Ah, você não vai me dar? Vou fazer isso. Ah, você não vai fazer isso? Vou sair da igreja. Ah, você não me ama? Ah, O que eu tenho atendido, pastor, de pais hoje, entendeu? Que são vítimas não, mas que estão comprometidos com os seus filhos por causa do medo. Pastor, quantos obreiros, quantos membros da sua igreja o senhor já aconselhou, falou com ele, e ele já fez todo o protocolo que tinha que fazer com o filho, já abraçou, já pediu perdão, e agora esse menino descobriu que o pai tem uma fragilidade nessa área, e esse menino agora começou a assumir o comando da família. Dizendo, não, agora eu quero isso, não, agora vai ser assim. Você não fez isso para mim? Você não fez isso para mim? Isso mesmo. Então, daqui a pouco, pastor, a gente vai ter que ter uma aula, não de paternidade, mas de filialidade, sei lá o nome que a gente vai dar para essa aula, o senhor entende? Porque vai reverter o papel, já está invertendo esse papel. Então, eu preciso entender, pastor, que assim, que eu vou ter um papel a cumprir como pai e mãe, que eu vou alcançar o meu filho como pai e mãe, mas que quem convence não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Quem converte o homem não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Se não, sabe o que vai acontecer, pastor? Muitos pais vão perder a sua família porque vão se tornar reféns dos seus filhos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma tendência, isso está acontecendo, isso está virando essa chave aí, né? E a gente já está chegando nesse momento, pastor. Eu conheço filhos de pastores que colocaram o pastor como refém de algumas situações. Zé, o que você está dizendo aqui é que são duas nuances. Uma é aquele pai que não conseguiu ser pai porque ele está machucado, está ferido, não resolveu a sua história de paternidade. Isso. E certamente aqui nós temos algumas pessoas que estão nessa situação e tem uma chance. Continuam ferindo, né? Continuam reciclando, mas ficando moendo na mesma ferida, né? Isso. Essa é uma história. A outra é, alguém chega e resolve isso. Puxa o passado, trata ele, resolve, pede ajuda do Espírito Santo, Deus cura essa pessoa, mas agora ele gera filhos, em algum momento, um pai ou outro, o filho, ele quer ser o pródigo, ele quer ser o rebelde, ele quer ser o dono, ele quer colocar... Eu conheço o pai que já se consertou, ele já foi lá, acertou a vida dele, chegou, exato. Filho, eu pisei na bola, eu errei, aqui eu fui ausente, isso. Mas o filho fala assim, não, agora eu não sei o que não quero. E tal. E aí você falou bem, ele quer deixar os pais reféns naquele assunto. Exato. Então, me diga uma coisa,
O que deve, vamos tratar de duas nuances. Uma é que o pai precisa do Espírito Santo para se consertar na sua paternidade, na sua filiação. A outra agora, ele precisa ser curado para poder tratar com filhos que são rebeldes, e ele está fazendo tudo certo, e ele tem que saber que ele não é capaz de mudar, mas ele é capaz de orientar, mas ele tem que ser pulso firme e não perder o governo dele. Né? Exato. E esperar que o Espírito Santo mude o filho, não é isso? O pai tem um papel a desempenhar, entendeu? Independente de qualquer coisa, ele tem um papel a desempenhar. Ele tem que ter ciência, consciência disso e desempenhar esse papel. Agora, pode ser que mesmo esse pai desempenhando todos os papéis dele, ele também, entendeu? Pode não alcançar o resultado que ele gostaria. E aí a pergunta que talvez o senhor ouve todo dia, eu ouço. O que eu vou fazer mais, pastor? Entendeu? E o que você responde para essa pessoa? Porque parece, pastor, que se a gente não tomar cuidado, a gente está colocando Deus na parede. E aí vira uma troca. Deus, eu fiz tudo que tinha que fazer, o senhor tem que salvar meu filho à força. E a gente esquece totalmente o livre-arbítrio, entendeu? Porque, pastor, quando a gente pega a parábola do filho pródigo, quem que era o pródigo? O que foi ou o que ficou? O que ficou. Né? Você está entendendo? Então, aquele pai, quando viu o filho, né, chegando para ele, e ele fez tudo certo. E o filho é meu. Ele falou, tá aqui. E o filho falou, vou embora. Ele falou, tudo bem. Agora, eu não vou ficar aqui me martirizando, nem morrendo. Não, mas isso foi um caso, né, que a gente está contando aqui. Cada caso é um caso. Mas ele disse o quê? Mas eu vou me preparar. Eu tenho tanta confiança no que eu fiz, que eu vou me preparar para a volta desse menino, porque eu sei que ele vai voltar. Ele já chamou o empregado e falou, pode mandar cevar um cabrito que nós vamos fazer uma festa quando esse menino voltar. Então ele conhecia tanto o filho, pastor, mesmo o filho tomando aquela decisão, que ele falou, rapaz, isso é questão de tempo, que eu sei a semente que eu coloquei lá. E a gente tem uma volta vazia, cumprir o fim para o qual ele aprende. Muitas vezes, o nosso filho, nós estamos na frente de Deus, tentando dar o nosso jeitinho. Você está entendendo? Agora, aquele menino que ficou, ele conhecia muito menos o pai do que aquele que foi embora. Entendeu? Ele era um escravo dentro de casa. Então, às vezes, a gente acha que o fato do nosso filho estar dentro de casa, se submetendo, fazendo tudo certinho, quer dizer que ele não está perdido. A gente pode estar com um filho mais perdido dentro de casa do que o que está fora. Né? Toda regra tem a sua exceção. Então, o que eu tenho que fazer como pai? Eu não posso nunca desistir de ser melhor. Eu não posso nunca, né, desistir parar de aprender. Mas eu também não posso virar refém do medo, da culpa, porque o diabo, pastor, ele é um psicólogo por excelência. Então, o que ele descobriu? Ele falou, rapaz, nessa questão de paternidade, eu posso prender dois numa tacada só. Eu posso prender um filho numa estrutura disfuncional de um pai, agora eu posso prender um pai numa estrutura disfuncional de um filho. Então, tem muito pai que foi lá e fez a libertação, porque não cumpriu o papel, e tem muito pai agora, porque cumpre o papel que tem que fazer outra libertação, porque não entende que Deus é soberano e que ele precisa ter um limite com o filho dele, entendeu? Que não adianta, não é ele que vai convencer o filho, é o Espírito Santo de Deus. Pastor, o que eu entendo é o seguinte, não existe nada mais poderoso do que a oração, não existe nada mais poderoso, pastor, do que um teto espiritual. Se eu tenho um teto espiritual dentro de casa, pastor, eu tenho que entender que Deus está atuando, e às vezes os caminhos que Deus usa ou permite não são os caminhos que eu gostaria, mas é a única linguagem que aquela pessoa consegue entender, entende? Porque assim, pastor, às vezes eu quero falar com o filho com a minha linguagem, e Deus conhece aquele cara e sabe aonde balançar com ele, entendeu? E eu tenho que entender que o filho não é meu, o filho é de quem? É de Deus. É de Deus. É o maior interessado, pastor, é Deus. Agora, por que eu quero controlar? Por que eu quero que tudo seja do meu jeito? Vira ídolo. E tudo que é ídolo, Deus tira. Porque Deus detesta a idolatria. Ele não tolera a idolatria. Entende? Exatamente. Em casa. Um tem 18 anos, um tem 16. Eu chego para eles e digo o seguinte, olha, aqui em casa não entra isso, isso, isso e isso e isso. Se você quiser tomar esse caminho, você já sabe que aqui em casa você não vai fazer isso. Então aqui em casa, né, você não vai ver ninguém bebendo, você não vai ver ninguém fumando, enfim. A gente tem uma estrutura familiar do que a gente concorda ou não concorda. Agora, eu falei, obrigar Israel, você acreditar no que eu estou te falando. Então assim, você tem alguma dúvida? Né, tem algum comportamento meu que descredibiliza o que eu estou te falando para você poder dizer, não, você fala uma coisa, você prega uma coisa e vive outra.
Entendeu? Não tem. Então eu falo assim, então, meu filho, por favor, né? Então, assim, eu estou aqui, vou cumprir o meu papel. Agora, pastor, eu tenho atendido pastores que, assim, que estão perdendo os seus ministérios. Por quê? Porque o filho tomou uma decisão e aí atribui tudo à estrutura da pessoa, entendeu? E é lógico, o diabo não é bobo, né, pastor? Ele sabe onde vai É. apavorar, ele sabe, né, onde ele vai mexer, ele sabe aonde realmente as circunstâncias, né, vão balançar a gente. Então, assim, tem muitos pais que se tornaram reféns dos seus filhos e precisam rever isso, né? Então, eu quero imaginar aqui, porque quando a gente fala os pais, aqui tem há mães que estão criando os filhos sozinhos, porque o pai saiu de casa, Isso, né? E ela está isso. aqui, e eu costumo dizer o seguinte, Zé, a mãe não substitui o pai, porque às vezes a mãe diz assim, eu Não, sou o pai e mãe, não, ela é mãe. é, é. E Quem o é pai é pai, Deus, daí Deus é pai de órfãos, né? como Deus é o pai de órfão, ele assume aquela paternidade, né? É. Mas essa palavra, ela serve É a mesma. porque quando Elias ele foi lá para Sarepta, é, ele foi para casa de uma viúva que não se fala do marido, é porque já tinha Isso, morrido, então não sabemos do pai. Era a mulher isso, e criando o filho, né? E ela isso, vivenciou os milagres de Deus. Eu creio que aquele menino aprendeu muito com a presença do profeta ali, que foi isso, né, durante o tempo que ele passou, uns 3 anos mais ou menos, e isso. possivelmente aquele garoto, que é um menino sem nome, tenha tomado um rumo por ter aprendido. Aquele profeta, ele ressuscitou e orou muitas vezes por aquele menino. Então, às vezes, a gente recebe a adoção de paternidade na terra de um pastor, de um irmão na fé, de uma pessoa que se coloca como um mentor, né? Nós Exato. precisamos de mentores, nós precisamos de pastores, nós precisamos de alguém que, às vezes, seja um pai espiritual na nossa vida. Exato. Incrivelmente, Deus levanta isso e faz com que aquele vazio, aquele vácuo, você olhe para trás. Eu lembro quando uma vez eu estava na Jocum, eu vi uma moça dizer assim: olha, eu fui encontrada na lata do lixo. E ali ela trabalhou a paternidade dela, que falou assim: não importa se fosse na lata do lixo, num aborto, numa tentativa, num abuso, mas Deus, se ele é o pai dos órfãos, ele é o marido da viúva, da desamparada, então você adote pai. E ali ela se entregou, se rendeu ao Espírito Santo, e Deus passou a ser o marido dela, o pai dela, o protetor dela, e aquela mulher ficou curada, né? Isso é Exato. maravilhoso. Isso Exato. vale para os É, homens, vale para a gente, para que os é. homens que estão aqui com a gente e as mulheres tornem-se pessoas curadas, para que sejam Uhum, pessoas de palavras firmes para os filhos. E uhum. esses filhos que não são nossos, são herança do Senhor, você pode até morrer. Eu lembro Zé, eu lembro de um homem quando eu estava numa igreja, que ele tinha sido um filho terrível, mas um filho terrível, um filho péssimo. E o pai orava por ele, cantava louvores lá no quarto dele, e ele xingava o pai. Quando ele morreu, o pai morreu, passados os anos ele passou a sentir falta do pai. E veio as palavras do pai. E ele disse: meu pai não está aqui, mas eu vou honrar ele como se fosse em memória. E ele se converteu, se rendeu a Cristo, Tá e vendo? os últimos dias era um diácono de Deus, né? É isso aí. Pastor, quando eu vim para Jocum, eu não tinha relacionamento nenhum com meu pai, entendeu? Assim, meu pai fez muito pouco por a gente. Ele fez o que ele podia, né? O que ele sabia, o que ele entendia. Mas tudo que ele, né, o que ele achava que era o suficiente, não foi no sentido emocional de suprir. Quando eu vim para Jocum e eu comecei a andar do lado do Cote, o Cote fez muito mais coisa por mim do que o meu pai. Me deu muito mais oportunidade, acreditou muito mais. Mas o fato de Deus ter usado o Cote para se apresentar para mim como pai, não me afastou do meu pai. Muito pelo contrário. Me fez ter compaixão. Porque eu falei, rapaz, e se eu tivesse no lugar do meu pai? Será que eu não teria feito o mesmo ou pior? Então Isso. eu comecei a olhar para o meu pai e entender, falei, rapaz, o meu pai ele fez o melhor dele, mas Deus é pai de órfãos e ele vai colocar Isso é pessoas no meio do caminho. maravilhoso. Entendeu, pastor? Então, assim, o problema, sabe o que é? É que Deus às vezes põe pessoas para nos curar, a gente se fere ainda mais. Entendeu? Deus põe pessoas no nosso caminho para nos sarar, ao invés É. de sarar, nós vamos lá acusar o outro por aquilo que ele não fez. Entenda uma coisa: tem coisa que Deus vai usar mesmo outra pessoa, que vai trazer outra pessoa para nos restituir.
E isso não deve me afastar emocionalmente do meu pai, se ele está vivo, né? Ou não está. Mas eu tenho que entender o seguinte: o Deus cuidou de mim. E aí, pastor, é uma coisa maravilhosa. Porque a gente entende que a Bíblia diz que antes de ser formado no ventre da minha mãe, antes de eu conhecer o meu pai, Deus já cuidava de mim e sabia quem eu era. É Entendeu isso? interessante. Então, A Isna sempre vai ter uma pessoa. Pode falar. Exatamente. A Isna colocou aqui: meu pai saiu quando eu tinha 4 anos, mas eu nunca me afastei dele. Né? É uma coisa interessante, Isna, porque não basta só você não ter se afastado, mas que você tenha o coração curado e sarado. Né? Porque é como o pastor Zé Maurício está falando aqui: você botar assim, meu pai falhou porque é um ser humano cheio de buracos na alma. Foi buscar uma felicidade num lugar que nunca encontrou. Mas o Senhor te sustentou, Ele te abençoou. E você pode, se você lembrar, se Deus é pai dos órfãos, na minha orfandade, Ele supriu essa necessidade. E você pode fechar essa lacuna, esse buraco, e não viver com a carência, porque você pode ter o pai vivo, mas viver, e até perto, mas ficar as mágoas, as carências. Eu falei uma vez com uma irmã, que ela disse assim, ela contando umas histórias, eu falei assim, seu problema está aqui na paternidade. Ela disse, não, eu nem sinto falta do meu pai. Eu digo, é exatamente aí. Né? Era exatamente ali. Aí, passado um tempo, tratou, começou a ouvir, depois ouviu umas palestras suas. Ela disse, pastor, eu preciso dizer que meu problema é paternidade. Eu acho que o mundo resolvendo a questão da paternidade, ele resolve a vida dele. E eu preciso entender uma coisa, pastor. Eu cresci. Eu não sou criança mais. Isso. Então Deus vai me tratar como adulto, não como criança. Né? Isso. Senão muito eu estava morto. Muito bom. Apesar de ter criança que ter adulto que tem que ser tratado como criança porque não cresceu. O que aconteceu comigo, a minha experiência? Depois que eu me converti, Deus me ministrou de várias maneiras, me supriu de várias maneiras, eu voltei para casa. E eu me culpava demais porque eu não conseguia ter afeição, carinho com meu pai, eu não conseguia ter aquela, sabe, proximidade de perto de pai para filho. Porque eu achei na minha cabeça que quando eu tivesse curado, esse ia ser o sinal. E aí, quando eu comecei a estudar sobre comportamento, quando eu abri a casa de recuperação e comecei a escrever sobre comportamento e a estudar sobre comportamento, o que eu entendi, pastor? Que tem coisas na nossa vida que são fases da vida que vão acontecendo. Por exemplo, eu não vou me afeiçoar a uma mulher, a minha esposa, com 5 anos de idade. Entendeu? Eu tenho que ter uma idade para isso. Então, aquilo vai acontecer numa idade. Entendeu? Né? Propícia para aquilo, aquele sentimento, o hormônio vai colaborar para aquilo. Então tinha coisa, por exemplo, tinha proximidade com meu pai, o beijo, o carinho, o afeto, que tinha uma idade para aquilo acontecer, pastor. Não aconteceu. Entendeu? Então não adianta eu achar hoje que eu vou, quem tem o pai vivo, por exemplo, eu vou chegar em casa, eu não sinto o amor do meu pai, o carinho. Rapaz, você não criou um vínculo afetivo, não tem. Entendeu? Deus vai te suprir isso de uma outra maneira. O que vai ter é o quê? É um relacionamento, é um respeito, é um carinho, mas não tem uma intimidade. Os meus filhos eu beijo, eu abraço. Por quê? Porque a gente gerou esse conceito. Agora, como é que, pastor, que uma pessoa que você nem sente falta, você vai chegar e querer ficar abraçando toda hora? Entende? Então eu preciso entender que cada fase da minha vida, Deus me prepara para um tipo de sentimento, para um tipo de comportamento, para um tipo de manifestação. Então eu viro adulto, eu vou casar, lógico, eu vou ter um comportamento com a minha esposa, né, de afeição. Depois que eu caso, não é que eu vou perder a afeição, mas o sentimento já é outro. Já não é o sentimento de conquista, já não é mais o galanteio, mas é o quê? É a demonstração do amor, entende? E aí vem os filhos, a gente entende que você prioriza um pouco os filhos. Enfim, são fases da nossa vida que a gente precisa lidar. O problema é quando, pastor, eu começo a projetar essa carência que nunca é suprida em todo mundo, em todas as circunstâncias. Por que muita gente, pastor, não consegue, por exemplo, identificar num líder aquele líder, não é que o líder vai fazer o papel do pai, mas ele pode ter manifestações que o pai deveria ter tido e ele não teve. Por quê? Porque coloca a expectativa errada nessa pessoa. Entendeu? Sim. Aí não é uma expectativa, é uma carência. Então eu preciso entender, pastor, que em cada momento da minha vida Deus vai me suprir de uma maneira diferente. Entendeu? E se eu ainda, depois de adulto, tô carente das coisas da minha infância, eu preciso rever o que está acontecendo dentro de mim.
Entendeu? Eu preciso emancipar, eu preciso crescer. Por Sim. isso que as pessoas não conseguem perdoar os pais. Por quê? Porque elas são adultas com as expectativas de criança. Gente, não vai vir, você cresceu. O fato é, pastor, que por mais difícil que foi a sua história, você sobreviveu. Você está aqui. Glória. Deus te trouxe até Aleluia. aqui para você poder experimentar uma vida totalmente diferente. O meu pai me falou, o meu pai tinha um fusquinha azul. Deus é bom. Toda vez que a gente usava esse fusca, a gente passava perto, ele dava um chilique. Assim, até os 12, 15, 18 anos de idade, o que eu pensei? É impossível um ser humano ter um carro. É o meu pai e mais algumas pessoas. Porque ele fazia daquilo um negócio tão difícil, tão impossível, que na nossa cabeça de criança não tinha. Só que o que aconteceu? Eu cresci, saí daquele ambiente, Deus me trouxe para um outro ambiente e falou, não, você pode ter um carro sim, eu vou te dar um carro. Entende? Então hoje eu entro no meu carro e falo, quem falou que eu não podia ter um carro? Agora eu podia ficar lá chorando, não, mas eu queria um Fusquinha azul que meu pai não me deu. Rapaz, quem vai querer andar de Fusca, se eu posso andar com outro carro? Você não entende o que eu estou falando? Isso. E aí, quando eu fui curado nisso, hoje os meus filhos não perguntam se eles podem ou não ter um carro. O Israel, quando fala comigo, fala, pai, qual carro que o senhor acha que eu quero comprar? Que cor que acha mais legal? Então vai mudando o conceito dentro da nossa cabeça. O problema, pastor, é que a gente às vezes quer infantilizar o nosso estilo de vida e quer ter coisas nesse momento, e aí entra a frustração que não cabe mais para nós nesse momento. Tem coisa que a gente está pedindo para Deus que Deus não vai dar, Deus não vai infantilizar a gente, entendeu, pastor? Isso. Então a gente tem que ser maduro para corresponder com Deus nesse momento da nossa vida, entendeu? O fato é, pastor, se a gente fosse fazer aqui uma live só com história triste, isso aqui ia virar uma competição de história. Quem que não tem uma história triste para comprar? Pois Mas é. aí você só entra na igreja num culto de domingo, sabe o que está lá? Cheio de gente com história triste que Deus restaurou, trouxe, superou e está vivendo a vida. Aleluia. Entende? Então esse é o evangelho, esse é o poder de Deus. Isso é Deus falando para mim, para você. Para de querer coisas que não te cabem mais nesse momento. Quantas vezes eu me peguei assim com a minha família? Depois de missionário e tudo. Aí eu queria ter um comportamento infantilizado. Vou mostrar para minha mãe agora que eu me dei bem. Para com isso. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Ele já carrega um culpa demais. Entende, pastor? Imagina para o meu pai, quando eu me converti, me tornei um pastor, para minha mãe. Quantas vezes eu fui na minha casa, minha mãe chorava e me pedia perdão. Perdão porque eu te fiz. Falei, mãe, fique em paz. Eu estou bem. Entendeu? Eles já carregam culpa demais, pastor. Já carregaram culpa demais. O senhor acha que um pai é alcoólatra, pastor? Quem teve, sofreu, lógico. Eu não quero menosprezar. Mas por que ele se entregou no alcoolismo? Por que ele virou um... Quantos homens de família viraram alcoólatras, pastor? Imagina o nível de desilusão que estava dentro do coração desse cara. Agora, eu e o senhor, nós temos uma igreja, um líder, onde a gente não precisa carregar isso dentro do nosso coração. Eles tinham quem? Não tinha Eles ninguém. tinham quem? O senhor entende, pastor? Então eu tenho que entender o que Deus tem para mim agora. Não é o que Deus tinha para mim. O que tinha, pastor, a graça de Deus, entendeu? Ela superabunda. O que Deus tinha para mim, ele multiplicou, mudou de cara e vai trazer de uma maneira diferente. Eu não posso ficar preso naquilo que eu perdi, mas eu tenho que ficar focado naquilo que eu posso ganhar em Deus agora. Que Deus, né? O que o Senhor tem para mim, Deus? É uma esposa, são filhos. E quando eu penso nisso, eu consigo responder. Quando eu não penso nisso e fico focado no que eu não tive, eu começo a reproduzir a mesma dor que me machucou, eu começo a reproduzir nas pessoas que estão comigo, entende? Então eu tenho que entender isso. É muito interessante, Zé, porque essa questão de... você falou... Essa questão, aqui as pessoas estão colocando aqui, por exemplo, a Laísa falou... eu tive esse problema de paternidade, mas eu comecei a pensar no que o meu pai havia passado em outras situações. Quer dizer, ela não precisa saber o que passou, mas certamente trazia um legado. Então ela decidiu em Jesus se curar. Né? Tem aqui o Caboclo, que também está falando as mesmas coisas, que ele falou assim, a história de alcoolismo e maus tratos com a minha mãe. Além do camarada ser alcoólatra, ainda maltratava a mãe. Mas ele disse que quando aceitou Jesus, né, aos 19 anos, então entendeu que era isso que faltava. E então Deus começou a transformar toda a família. E então isso é interessante porque uma fagulha, ela põe fogo num celeiro inteiro. Uma cidade. Não é? Uma pessoa restaurada, genuinamente, tratada, transformada,
ele impacta as gerações. As É o que gerações. Jesus falou, pastor. Se você acender um ponto de luz numa escuridão, um ponto de luz dissipa um mundo de escuridão, você está entendendo? É um ponto. É isso que é o evangelho, pastor. É isso que é o evangelho. Então eu preciso escolher ser curado. Eu acho que eu interrompi o senhor, mas se eu só colocar um negócio aqui que eu acho interessante. Tinha um paralítico que estava no tanque de Betesda. Esse paralítico estava lá há mais de 38 anos. Ele era paralítico e toda vez que ele tentava entrar no tanque, e alguém entrava primeiro. Ele nunca foi curado. Aí chega Jesus e faz uma pergunta para ele, que assim, quando você lê o texto, você fala para Deus, Deus, o senhor está brincando comigo, né? Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Pastor, é óbvio que ele quer ser curado. Vai direto. É 38 anos lá, entendeu? Mas por que Jesus fez essa pergunta para ele? Pastor, provavelmente esse cara não tinha família. E por que eu deduzo isso? Porque ele diz o seguinte para Jesus. Falou, eu estou aqui há 38 anos, não tem ninguém que me ponha lá no poço quando o anjo vem. Se ele tivesse um familiar, um que fala, não, cara, na época eu vou vir aqui, vou te pegar e vou te colocar lá. Eu vou fazer 38 tentativas, mas pelo menos uma vai dar certo. Mas ele não tinha. Ele não tinha casa, né? Porque ele estava ali desde pequeno, desde nascença. Ele não tinha um guarda-roupa, ele não tinha uma cama, ele não tinha roupa em casa guardada, ou se tivesse era pouca coisa, entende? Isso. Ele não tinha amigos lá fora. Pastor, a vida desse cara estava resumida aonde? Naquele lugar onde ele estava sentado há 38 anos. Aí Jesus olha para ele e pergunta, você quer que eu te cure? Porque se eu te curar, você vai ter que levantar, vai voltar para lugar nenhum, vai voltar para ninguém, você não vai ter nada. A única coisa que você vai ter é a sua vida. Você está disposto a recomeçar? Ou você já se acostumou a ficar nessa posição e é melhor para você ficar aqui? O que é melhor para você? Eu te curar? Então, a gente percebe que em várias ocasiões Jesus perguntava para as pessoas, você quer ser curado? Entendeu? Porque, pastor, inconscientemente, tem muitas pessoas que não querem ser curadas. Inconscientemente. Você explica isso aí melhor. Você falou inconscientemente. Por quê, pastor? Como é que pode ser isso? São as crenças. A maioria das crenças, pastor, que controlam a nossa vida, são as crenças inconscientes. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Né? Quantas pessoas estão ouvindo a gente aqui, já saiu de casa e pensou assim, será que eu desliguei que eu tranquei a porta? O senhor já deve ter pensado isso, eu já pensei. Sim. Por quê? Mas desde pequeno a gente viu o nosso pai saindo e trancando a porta. Então isso, por repetição, 1, 2, 3, 10, 100, 200 vezes, virou uma crença. Então a gente aprendeu o quê? Quando sair tem que trancar a porta. Isso. Só que quando eu saio de casa no dia de hoje, eu saio de casa para fazer 1000 coisas, porque eu já tenho um outro problema, um vício, que é procrastinar. Eu vou juntando tudo para fazer. Então eu saio para ir no posto de gasolina, passar na padaria, pegar o menino na escola, passar no banco, pagar a conta de luz, pegar a carne no açougue, comprar isso não sei aonde. É 1000 coisas. O seu cérebro está fritando. Então, na intenção de te proteger, o que o seu cérebro faz? Pega tudo que já é rotineiro e joga para o inconsciente. Então você sai, tranca a porta e nem vê trancando. Quando você cumpre todas as atividades lá fora e vai aliviando o seu cérebro, aí você pensa, tranquei ou não a porta? Mas você fez inconsciente, porque você já estava acostumado a fazer. E como essa crença, nós temos dezenas de crenças inconscientes. Entendeu? Quando a gente olha para a nossa história, quantos traumas, pastor? Quanta frustração, entendeu? E o ser humano, assim, a mente do ser humano é algo tão complexo que a gente precisa estudar isso. Quando a gente está enfrentando um momento de muita dor, seja ela física ou emocional, o que o cérebro seu faz? Eu não sei se o senhor já atendeu alguém ou já presenciou alguém que sofreu um acidente muito grave. Entendeu? Um exemplo mais simples para a gente entender. Quando a gente era menino e estava aprendendo a andar de bicicleta, caía, ralava a perna inteira. E na adrenalina, as pessoas vinham e perguntavam, machucou? Você, não ia para casa quando estava debaixo de chuveiro, aquela dor infeliz. Né? Por quê? Porque na hora, para sair do constrangimento, já tem a dor, você desassocia. Né? O seu cérebro desliga, você não sente aquela dor. Entendeu? E assim acontece com o abuso. Muitas pessoas, quando foram abusadas, elas desassociaram aquele cenário e se projetaram para um cenário totalmente diferente. Inclusive, se você estuda alguns casos de pessoas que foram abusadas sexualmente, elas acabam se apaixonando pelo abusador. Porque a dor foi tão intensa na hora do abuso, isso. Que o que ela fez? Incrível, ali? Né? Ela se projetou para um lugar bom. Então, a lembrança que ela tem é boa, mas inconscientemente a dor arrebentou com ela. Né? Incrível. Ela não, entendeu? Então, qual que é a tendência que a gente tem?
Aí você cresceu, você passou muita dor em casa. Inconscientemente você está se auto-sabotando para reproduzir aquela dor, porque a dor tem memória. O senhor entende, pastor? Isso. Você passa a ser viciado no sofrimento. É o caso de pessoas que apanham e não tem coragem de denunciar o marido. Por quê? Inconscientemente ela está falando, não, minha casa é boa, ele é um bom homem, ele me bate todo dia, mas ele é trabalhador, ele sai cedo para trabalhar, entendeu? Ela desassocia, ela mente para ela mesma, pastor. Então tem um monte de gente que fica reproduzindo a sua dor. E aí, essa pessoa vai casar, qual que é o homem que ela procura inconscientemente? O cara do perfil que abusou dela a vida inteira. E aí a gente ouve essas frases todo dia. Rapaz, meu marido é igualzinho ao meu pai, a minha esposa é igualzinha à minha mãe. Por quê? Porque inconscientemente você está retroalimentando um comportamento que você teve a vida inteira. Entende, pastor? Então, ou a gente decide ser tratado e curado, ou a gente vai começar a retroalimentar. Aí por isso que quando eu me torno pai, tudo aquilo que eu odiei, eu reproduzo. Entendeu? Porque está no meu inconsciente. E, de certa maneira, aquilo vai me produzir um nível de satisfação. É loucura falar isso, as pessoas podem até criticar a gente. Mas esse é um fato e é uma verdade. Entendeu? Isso é uma verdade. E a gente vê acontecendo todo dia pais que se queixando, falando, meu pai fez isso comigo e eu agora estou fazendo com meu filho e não consigo parar. Por quê? Porque é uma coisa que você não tratou e inconscientemente você está reproduzindo. E vai reproduzir, né? Maurício, faça uma oração, porque o tempo já era. Acabou. Olha pastor, aí, eu vou deixar o meu canal aqui no Facebook. Eu estou fazendo bastante live lá. Então, se o pessoal quiser seguir a gente lá também, eu estou fazendo bastante live sobre família, sobre paternidade. Estou deixando aqui na descrição, então o pessoal pode seguir. Vamos orar? Ore. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a sua graça, a sua misericórdia, né, esteja com cada um de nós nesse universo, Senhor, tão amplo, né, que é o coração, que é a mente, que é a alma do ser humano. Só o Senhor, Deus. Não existe salvação fora de ti, por isso. Não existe cura de verdade fora do Senhor. O Senhor usa pessoas, médicos, profissionais, Deus, mas a fonte da inspiração e realmente da cura é o Senhor. Então, que a gente possa ser livres para conhecer o Senhor, para viver, Deus, um novo tempo na nossa vida e escolher todos os dias, Deus, ser curado e viver diferente para a honra e glória do seu nome. Nos ajuda a entender, Senhor, esses caminhos da alma, onde o Senhor fala que irá diante de nós, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Deus, essa introspecção na alma, que o Senhor vai de mão dada, nos libertando de cada cômodo escuro que a gente entrou na nossa história e nos fazendo verdadeiramente livres, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Gente, Deus abençoe a todos, derrame graça e favor na vida de vocês, continue crescendo. Zé Maurício, um beijo no seu coração, prazerzão, paz na alma. Estamos juntos. Muito obrigado, viu? Pastor. Foi Deus bênção, abençoe. Senhor. Gente, descansem, tenham uma noite de vitória. Amém.